Boa Boa noite a noite. todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 17 de julho de 2023, segunda-feira. Nessa noite, nós recebemos o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOS, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai fazer o nosso estudo da noite de hoje, o nosso estudo da palestra da noite, das segundas-feiras. E o tema que vai ser estudado hoje é desse livro, Lampadário Espírita, né? Uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. E o título da lição de hoje é a lição 31, que tem como título Êxito. Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa palestra da noite, que vai até 19h30, nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura do preparo. Carmen, por favor. Boa noite. E o preparo de hoje é desse livro aqui, Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. E a lição escolhida foi, 35, que tem como título Para Libertar-nos. E Emmanuel nos diz assim: a preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A preguiça, vou repetir. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que a obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo a libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Então, meus amigos, estamos hoje diante de um momento tão especial, mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, e como esse preparo nos disse, que a nossa condição aqui nesse planeta de provas e expiações, precisamos estar muito vigilantes. E através do trabalho, do nosso envolvimento com as mãos, arregaçando as mangas e trabalhando, e em especial estudando e estando atentos a todas as situações que nos acontecem na vida, que muitas vezes escorregamos na ociosidade e culpamos diversas situações para que possamos nos remeter à preguiça, como nos falou esse preparo, e que precisamos estar realmente bem vigilantes. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje e que possamos aproveitar as lições que hoje ouviremos do nosso amigo Paulo, para que possamos fazer as nossas mudanças necessárias na nossa jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra agora para o nosso irmão Paulo. Paulo, a palavra está com você, que Jesus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite a todos. É um prazer estar em contato visual, né, com alguns rostinhos amigos que a gente já não se vê presencialmente, né? Embora a Rose e a Ana aí nós tivemos no domingo juntos, né? Eu sempre peço a bênção de Deus, do Mestre Jesus, para que nos inspire e nos coloque a palavra correta daquilo que precisamos ouvir e entender. Antes de começar o texto, eu lembrei aqui de uma passagem evangélica, né, que fala assim:
não junteis tesouro na terra, em que o homem pode roubar e a traça pode roer. Ajunteis tesouros no céu, onde o homem não pode roubar e a traça não pode roer, né? E o tema de hoje vem exatamente abordar aquilo que a gente acha que é tesouro, né? E aquilo que a gente costuma buscar aqui na Terra. E mais um spoilerzinho, é um texto que está num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que nós estudamos alguns anos atrás, antes da pandemia, em que lá nas regiões, né, umbralinas, uma reunião entre os líderes e incomodados que a doutrina espírita estava fazendo muitos adeptos e estava tirando deles, né, o poder que eles exerciam em cima. Então, foi sugerido um plano de trabalho onde eles iriam fazer o quê? Provocar, né, nos adeptos da doutrina espírita e daqueles que conseguiram sair do jugo, né, mental deles, algumas coisinhas, né? Vamos fomentar o poder, né, o dinheiro, a fama, né? E também incluiu também o sexo. Eles diziam que seriam as quatro pautas de trabalho que ele dizia que, quando começasse a trabalhar a gente, numa dessas a gente acabava caindo, né? Então, e o texto de hoje, ele vem falar, né? O texto tem como título êxito. Aí a gente pergunta, o que são os êxitos? E ele vem mostrar aqui, né, logo no início, dizendo que, né, o êxito da Terra... eu vou compartilhar a minha tela aqui, que aí vocês podem ler. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que levar para o lado. Já está compartilhando, tá? Então, vocês têm aqui, ó, o êxito na Terra é miragem enganosa que persegues com insensatez. Ele quer dizer, nós muitas vezes estamos correndo atrás de coisas que a gente acha que vai ser o nosso êxito, o nosso sucesso, essa vida, né? E ele mostra aqui que são miragens enganosas. Aí ele fala que semelhante à ave de névoa que dilui-se ante a face clara da alva. Essa palavra ave de névoa, né, porque é o seguinte, ave tem mais a ver com a alvorada, quando você acorda de manhã cedinho, tá aquela neblinazinha, né? Então você está vendo, né, aquilo, aí depois o sol vai saindo, aquilo vai evaporando e some, o céu fica limpinho. Então ele está dizendo que essas nossas miragens é a mesma coisa. Quando a palavra miragem tem muito a ver quando a gente vê filmes de deserto, a pessoa está com sede, está quase morrendo de sede, aí começa a ver um oásis com um lago, com umas tamareiras, aí ele corre, 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 quando chega lá não tem nada, não é? Só tem terra. Isso também tem uma explicação física por causa disso, porque o sol refletindo em cima da terra faz um espelho, aí você pensa que aquilo é um lago, tá? Então, ele mostrando que nós, muitas vezes, nos deixamos levar por essas mentiras, né? Essas ideias que vão fazer com que a gente se iluda e vamos gastar o nosso precioso tempo aqui desta reencarnação correndo atrás de miragens. Então, ela vem esclarecendo assim, né? Joana aqui nos fala, né? Escutas tantas vozes a exaltarem os favores da glória. Olha só, eu falei, né, das glórias, eu falei aqui, né, dos incentivos, né? O poder, o dinheiro, a fama. A fama excita a nossa vaidade. E hoje em dia, as pessoas correm atrás da fama sem ser artista. É botar lá, abrir um post lá no Instagram, é abrir um post não sei aonde, é no Facebook, e todo dia fica lá o dia inteiro lendo aquilo, o que o pessoal falou a meu respeito, o que o pessoal postou. Aí sai, tira foto, bota foto, passa o tempo todo desperdiçando, né, o tempo que nós temos aqui na Terra para fazer algo que seria
aquilo que seria meritório perante as leis divinas. Então, olha só, exaltando os favores de glórias e fortuna do êxito. Quer dizer, quando ele fala fortuna aqui, não quer falar só de dinheiro. Quer dizer, você teve êxito, então são os benefícios que aquele êxito terreno trouxe para você. Pode muitas vezes representar fortuna em termos de dinheiro, que te não passam pela tela mental outros ideais senão aqueles dos triunfos dourados da fantasia endinheirada dos homens. Então, ou seja, esses triunfos todos, esse fortuna de êxito, quer dizer, a gente só pensa na vida material. É como diz, a gente pensa no ter, não pensa no ser. Né? Então, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e a gente esquece de fazer uma análise retrospectiva. Como é que eu era 10 anos atrás, 20 anos atrás, na minha infância? Como é que eu sou hoje? Como é que eu cheguei aqui? Se a gente faz uma retrospectiva, a gente vai ver que quantas vezes as portas foram se abrindo e você, hoje, com uma busca sincera, olhando, você vai ver, caramba, como é que eu fui parar aqui? Eu não sei nem se eu tinha preparo direito, as portas foram se abrindo, eu agarrei as oportunidades e hoje sou o que eu sou. E hoje eu olho para trás e vejo, caramba, tantas coisas aconteceram sem que eu tivesse planejado que aquilo acontecesse. Só tem uma explicação. Você foi guiado, vai por aqui, entendeu? E se você aceita essas sugestões, certamente você vai ter uma vida um pouco mais alegre, um pouco mais confortável, né? Porque, como diz, Deus não quer a nossa desgraça. Deus, ele quer, sim, a redenção da sua criação. Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher, para que a gente tenha o mérito daquilo que a gente faça, que faça bem, segundo as suas leis. Então, essas fantasias endinheiradas dos homens, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu gostaria tanto de fazer a caridade, fazer uma doação milionária lá para o CEOI, para ele ampliar, fazer as obras todas que ele queria, não sei o quê. Aí tudo bem, vou jogar na loteria, se Deus quiser me ajudar, eu vou pegar esse dinheiro. Aí a gente faz a pergunta, vem cá, tudo bem, você jogou, ganhou, e agora? Tem certeza que você vai destinar 100% para isso que você está falando? Ou você vai, mas eu preciso de só isso aqui, daqui a pouco é aquilo ali, uma viagemzinha aqui, uma viagemzinha ali, um carrinho, meu carrinho está muito velho, deixa eu trocar de carro. E lá no Evangelho, tem uma passagem que fala sobre isso. Muita gente desejaria, não é? Herdar, ganhar uma fortuna com aquela de que vai ajudar. Mas aí depois ele faz a pergunta: será que essa ajuda será primeiro para os próximos ou primeiro a gente vai querer ajudar a si mesmo? E aí depois vem o resto, né? E a gente vê os ensinos de Francisco de Assis, né? Que ele diz, não é? Até fizeram uma música para acompanhar a oração de São Francisco, dizendo que é quando a gente se doa é que a gente recebe, né? É quando a gente perdoa que a gente é perdoado. E se a gente associa essas palavras com os ensinamentos que Jesus deixou e foram registrados lá nos evangelhos, a gente vê que está tudo certinho, porque Jesus veio à Terra, ele que podia ser, foi esperado como um rei que viria numa carruagem de ouro e poderia fazer o que bem entendesse, né? Governador espiritual do planeta, né? E se colocou na posição daquele que serviu a todos. Ele nunca teve nada para ele. E a gente vai ver mais adiante esse posicionamento. Então, ele está falando aqui que a gente fica escutando, pensando nesses triunfos e esses triunfos dourados da fantasia endinheirada, ou seja, miragens. E ela faz aqui um acréscimo. Embora milites, quer dizer, você é praticante, Néstor, naquela escola de fé, seja a sua religião dentro do movimento cristão, católico ou de outras seitas, né? E ele diz que o fato da gente seguir ou ter uma fé, seguir
uma doutrina é uma lâmpada acesa na imensa noite moral da atualidade. Mas ele começa o parágrafo dizendo, embora... Né? Então, embora você seja espírita, embora você seja católico, evangélico, praticante, né? Embora, né? Você, né? Tu te rotulaste com a denominação religiosa que melhor te apraz, ou seja, aquela com quem eu me identifico. Eu não digo que sou espírita, porque eu me identifico com o movimento espírita, com os estudos espíritas. Ou eu não sou espírita, eu sou católico, sou evangélico. Então, é aquela que nos toca, né? Embora ele diz aqui, você se identifique com uma denominação religiosa que melhor te apraz, aí vem, vem a preposição todavia, desmedes, ou seja, quer dizer, é o contrário de medir. Você não mede ambições, agasalhando sonhos utópicos, né? Aí a palavra utopia, ela quer dizer o seguinte, algo que é meio que um sonho inalcançável, né? Aquela coisa que fica na condição, eu quero, e a gente um dia a ficha cai, a gente vê que nunca vai conseguir aquilo. Então ele diz, embora você venha trilhar dentro de um movimento religioso onde você procura cultuar a fé e que ele diz que isso é uma lâmpada, a gente ainda não para de ter ambições, agasalhando sonhos que não vão ser alcançados, malgrado, ou seja, independente de qualquer esforço que a gente faça, né? Ou seja, malgrado os esforços empenhados, não poucas vezes se transformam em pesadelos cruéis. Por quê? Os nossos esforços se transformam em pesadelos. Porque eu tenho um sonho, eu acho que eu vou realizar aquele sonho. Às vezes eu até tenho uma reservazinha, uma poupança que serviria para mais tarde, para aposentadoria. Eu pego tudo aquilo, jogo naquilo que eu acho que é um sonho que vai ser realizado, né? Muitas pessoas acabam se tornando viciadas em jogos, né? Jogos de azar, até mesmo na loteria esportiva. Toda semana vai lá, joga na esperança de ganhar. Mas a probabilidade de você ganhar é muito, 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 muito baixa. Então, você, às vezes, perde aquilo que você tem, né? Não tem lá a parábola dos talentos? Aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Esse nada tem, quer dizer, aquele que não sabe empregar, não tem conhecimento, até o pouco que ele tem, ele perde. A gente já viu histórias aí que, quando começou esse negócio de loteria esportiva, que era só aquela dos 13 jogos de empate, o jogo da direita e da esquerda, teve gente que ganhou muito dinheiro. E um ano depois já estava sem nada, porque não soube administrar aquilo, né? Se deixou levar pelos amigos, né? Que são amigos só na hora que você está bem. Ou seja, quando você faz o tal do sucesso, você tem a fama, você fica cheio de amigos, né? Quando você tem dinheiro, você fica cheio de amigos. Mas será que são os amigos sinceros, não é? Então, ele diz aqui, as horas teinas, né, divididas, quer dizer, nós temos as nossas horas, nós dividimos o nosso tempo entre especulação da projeção social, ou seja, o meu destaque, quem eu sou, eu quero aparecer, não é? Se não pode ser na televisão, eu vai ser no YouTube, eu vou botar videozinho lá no Facebook, no Instagram, né? Então eu gasto meu tempo para me projetar socialmente, não só contra si próprio, aí está falando da nossa realidade, não só nas mídias, né? Às vezes você gostaria de ter sido aquele grande jogador, mas a vida passou e você não teve sucesso, não teve... Então você quer que seu filho seja. Ou então você gostaria de ter sido um médico, mas aí você quer que seu filho seja médico, que seu filho seja isso, seu filho... Ou seja, ele chama ali num natural processo de transferência e caminhas ao sobressalto, entre angústias e inquietações. A transferência é quando a gente quer, né? Tipo assim, o nosso filho vai realizar o meu sonho. Eu queria ser um grande advogado, ser
um juiz de direito, não consegui, então meu filho vai estudar direito. Não dá nem a opção dele e fica martelando lá em cima dele. Quer dizer, quer que ele faça sucesso para que você... Ah, ele é o pai do fulano de tal, o juiz fulano de tal, ele é pai do jogador Neymar, ele é pai de... Né? Então, isso é uma transferência. Então, às vezes, a gente não consegue, não tem a capacidade para realizar em nós, aí a gente quer que alguém próximo da família, geralmente é o filho, né? Ou a filha que entra pelo cano, que aí tem que atender às vontades do pai, né? E ele diz assim: isso vai fazer com que a gente caminhe em sobressalto entre angústias e inquietações, porque se eu estou perseguindo uma meta que nunca vai ser alcançada, eu fico fazendo esforços, né? Fico angustiado de não conseguir realizar aquele meu sonho, né? E fico nessas inquietações, buscando soluções para lá, buscando soluções para cá, às vezes botando a culpa em fulano e cicrano porque atrapalhou a minha vida, não deixou fazer isso, não deixou fazer aquilo, ou então a culpa é de Deus. Aí o espírito tem muita mania de dizer: eu devo ter jogado pedra na cruz. Isso ele está querendo dizer o seguinte: poxa, Deus está me atrapalhando porque eu joguei pedra na cruz. Né? Então, é jogar a culpa no outro para justificar as nossas falhas, né? Ou os nossos insucessos na vida terrena. Então, ele, no último parágrafo aqui, dessa parte inicial, né? O carro aurifulgente, né? Fulgente quer dizer brilha, né? Na cor de ouro, né? Aquele carro dourado do êxito, quer dizer, como se você tivesse isso aqui faz um paralelo, né? Quando a gente vê naqueles filmes o imperador chegando naquela biga dourada e aquela corte tudo em volta, né? Então, o carro aurifulgente do êxito roda invariavelmente sob desaires. Eu até coloquei aqui, não é essas palavras, porque às vezes a Joana ela busca na gente, né? Então, o desaires, né, sobre escândalos, né? Aqui. Vou só botar aqui só Alva, só para a gente não esquecer. Aqui, basicamente, às vezes, quando a gente entra no dicionário, a gente encontra várias definições. A definição que eu mais encaixei aqui é esse carro, né, do êxito, invariavelmente, ou seja, quase sempre vai seguir caminhos de escândalos, né? Caminhos sem conta, ou seja, sem conta, escândalo sem conta. Como é que eu cheguei a essa fama? Como é que eu cheguei à minha fortuna? Foi honestamente? Foi à custa do meu trabalho? Ou eu abri mão de certas coisinhas, né? Ou seja, através de escândalos sem conta, ou é constituído, não raro, com material de muitas dores injustificáveis. Ou seja, quando eu não parto para a corrupção, para o enriquecimento ilícito, às vezes, quanto que eu tenho que dar de bem, às vezes é a saúde, vai embora, dores injustificáveis, você colhe o que você semeia, né? A gente, na evangelização, a gente conta muitas histórias. Aí tem uma história que o pai quase não viu o garoto, o filho tinha saudade de ver o pai, e o pai era um empresário, já tinha muito dinheiro, mas cada vez trabalhando mais, trabalhando mais, trabalhando mais, para ter mais e mais dinheiro. Né? Aí um dia o filho pergunta para o pai: pai, quanto custa uma hora do seu trabalho? Aí ele já fica todo: poxa, tá querendo ganhar dinheiro? Ela, não, é porque aí o garotinho tira um pouquinho de dinheiro. Não, você pode ficar um minuto, dar um minutinho de atenção para conversar comigo? Aí que a ficha caiu, né? Que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o sucesso, já tem o suficiente para ter uma vida tranquila, mas quer cada vez mais, 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 mais. E não vê que às vezes está destruindo o lado afetivo, coisas desse padrão. E nos parágrafos seguintes, né, ela diz assim: as paisagens espirituais do
teu domicílio, ou seja, no seu lar, devem te chamar a atenção e os cuidados, o zelo, os sofrimentos que te chegam de outros ninhos domésticos, ou seja, as notícias que a gente tem de outros lares que nos chegam. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é uma doença, uma morte, um desencarne prematuro. Elas, né, essa devem te chamar a atenção e o zelo. Ou seja, ditado popular, bota a tua barba de molho. Olha, tá vendo a dos outros ardendo? Bota a tua de molho, para não te acontecer igual ou pior. E aqueles que estão na reunião, que praticam, né, trabalham em reuniões mediúnicas, ouvem muito mais do que a gente ouve dos encarnados. Então, coloca a sua barba de molho para que aquilo não se repita com a gente. E lá no livro Céu e Inferno está exatamente... você tem três partes, né, básicas, né, além das introduções e tudo mais, que é relatos de espíritos sofredores, relatos de espíritos medianos e relatos de espíritos felizes. E eles contam a experiência deles. Então, ao ler aquilo, a gente pode dizer o seguinte: olha, bota a tua barba de molho para que algo de igual não te aconteça. Se você está indo, se identifica com um relato daquele, você vai querer resultado diferente? Que diz que tolice ou burrice é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, não é? Então, se você está repetindo uma experiência que um companheiro deixou, né, que veio numa reunião mediúnica, ou um vizinho teu contou que tentou ir por aquele caminho, quebrou a cara, se deu mal, e você vai fazer a mesma coisa, dizem que nós, os seres humanos, né, temos a inteligência e nós conseguimos aprender com a experiência do nosso próximo. Diz que os animais não, diz que o gato só aprende que não deve enfiar a patinha para tirar a castanha lá do braseiro quando ele se queima. Ele não ouviu um outro gato lá fazer se queimar, ele não aprendeu ainda. No dia que ele se queimar, ele aprende que não deve enfiar a patinha dele lá no braseiro para tirar a castanha. Agora a gente não. A gente vê uma pessoa fazer algo errado e vê as consequências, a gente já começa a raciocinar. Opa, se eu fizer esse troço aqui, a mesma coisa pode acontecer comigo ou até pior. Então, ele fala aqui, cuidado. Olha, os exemplos que vêm de outros lares é para te advertir, tá? Em rebeldia, né? Mas a gente ainda é rebelde, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. A gente pensa, né? A gente faz conjecturas, a gente faz planejamentos e a gente começa a arquitetar explicações e dizemos que estamos sitiados, assim, rodeados por 1000 desgostos. Claro, eu fico aspirando aquilo que eu não tenho capacidade, fico aspirando coisas que são utópicas, que são sonhos, não são realidade. Aí, quando eu não consigo, eu começo, poxa, isso deu certo, mas tudo na minha vida dá errado. Poxa, aí vem aquela outra vez, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz. A gente começa a arrumar um culpado. Então, a gente vem aqui, ele diz aqui, às vezes vive fazendo conjecturas, imaginando, dizendo que estamos sitiados por 1000 desgostos. Há, no entanto, 1000 outras concessões que te chegam e que são escassas em outros lugares. Então, a gente tem a mania de ver o que a gente não tem, o que a gente quer e não tem, o que a gente quer alcançar e não consegue. Mas ninguém, às vezes, olha para trás e, poxa, olha o que eu tenho. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família constituída, eu tenho até um carrinho para transporte, não preciso encarar esses ônibus aí, né? Eu tenho uma renda, não passo necessidade. Não posso ficar também, não posso ficar viajando pelo mundo todo querendo, mas a minha vida dentro daquilo, da felicidade relativa, está excelente. Quantos não tem? Não é? Às vezes a gente estava aqui no domingo passado falando de dever e tudo mais, aí tinha uma historinha da menina, por que eu tenho que lavar a louça? Não sei o quê, não sei o quê. Aí o pai chega, vem cá,
você deveria agradecer por ter que lavar a louça, porque tem muita gente aí que não tem nem louça para lavar, porque também não tem a comida. Então, aí no final a menina até entende, realmente eu tenho que lavar a louça por causa da comida que sujou o prato. Eu comi, eu não passo fome. Enquanto que outros por aí não tem louça para lavar, mas porque também não tem comida para botar no prato. Né? O outro, por que eu tenho que arrumar minha cama? Tem gente que nem cama tem, dorme na rua. E assim sucessivamente. Então, a gente tem muito hábito de ver o que a gente não tem e não agradece por aquilo que a gente tem. Que está bem mais ou menos aqui. Esse parágrafo que diz que a gente tem rebeldia, a gente reclama e não vê, né, que muitas coisas a gente tem, muita gente por aí não tem. Exercita, aí ele diz o seguinte: no momento que você reconhece que você tem recebido muito, então exercita a gratidão aos céus e proclama a tua comunhão com o alto, mantendo a atitude serena e bendizendo os favores que te chegam. A gente recebe e nem agradece. Agora, reclamar e pedir pelo que não tem, a gente faz. Eu vou orar, vou pedir por isso, eu vou orar, vou pedir por aquilo. Agora, orar e agradecer pelo que a gente tem, não é? Ainda é um hábito que não corre ainda, a gente diz assim, corre no sangue, ou seja, que a gente faz naturalmente. A gente tem que fazer porque tem que lembrar, não, peraí, deixa eu agradecer. Não é? Então, a gente ainda está mais ou menos nessa fase. Então, o que a gente deve fazer? Exercitar a gratidão. Abaixo da posição em que te encontras, muitos rastejam famélicos e vencidos, desabrochando sorrisos, mais no outro aspecto. Muitos lábios estão com os maxilares em trismo de angústia. Esse trismo é quando a gente fica contraído, né? A gente não consegue nem abrir a boca. Por isso que o pessoal tem até bruxismo, gasta os dentes de tanto ficar trincando os dentes. Quer dizer, às vezes a pessoa está, né, aqui, como ele diz, né, passando angústias, mas são obrigados a manter uma aparência de sorridente, né? Porque ele, como ela diz aqui, uma aparência jubilosa no trono de festa em que reina. Ou seja, eu tenho que mostrar um status, eu tenho que mostrar que eu sou feliz. Não interessa o que eu estou passando. Né? Então, às vezes, acontece isso. A pessoa veio de uma família tradicional, sempre viveu bem financeiramente, mas a vida corre, né? O mundo dá várias voltas, aquela família já não é mais aquilo. Às vezes a pessoa se esforça para manter uma aparência de que não é mais. Né? Quantos por aí, às vezes, tem um apartamento que vale uma meia fortuna e não vende para ir morar num apartamento menor, porque eu tenho que manter o status. Eu moro em tal lugar, assim, assado, eu tenho um apartamento de cobertura, não sei aonde, quando, na verdade, não tem nem, às vezes, dinheiro para poder pagar o condomínio daquilo ali. Então, a realidade diz o seguinte: vende isso aí, tá? Vai para uma coisa mais barata e ainda vai te sobrar dinheiro para você viver um bom tempo na vida sem se preocupar com isso aí, mas a pessoa tem que manter o status. Aí, isso representa o quê? Infortúnios. Às vezes, até faltar comida no prato. O que adianta? Eu ter um carro do ano, último tipo, um carro esportivo, etc. Eu não tenho dinheiro nem para botar gasolina especial nele. O carro vai ficar na garagem. Só enfeite. Né? Então, ele está dizendo isso ali. E falando aqui que muita gente, né, apresenta sorrisos, mas só daqui para fora, que por dentro está em ruínas. O cônjuge, filhos e amigos, saúde, conversação e paz são tesouros que valorizarás quando perdê-los. Então, às vezes a gente querendo ganhar mais dinheiro, ficando mais tempo no trabalho, a gente deixa a família, esquece dos filhos, né? A gente não reverencia os amigos, a gente prejudica a nossa saúde, né? A conversação também. Quantas vezes a gente está conversando e a gente fica se debatendo e aquilo traz tanto mal para a gente, porque as vibrações que a gente emite numa conversa, os pensamentos, isso volta.
Isso volta. E muitas vezes volta sob forma de doença, porque quando você se desarmoniza, a gente é igual aqueles filmes espaciais, né? Nós somos uma nave andando pelo espaço e tem um campo de força protegendo a nave. Né? Vem o inimigo, joga um torpedo lá, bate no campo de força, a nave só no máximo sacode um pouco por causa da explosão, mas não é destruída. E quando aquele campo de força acaba, a nave é destruída, né? Qualquer coisinha, até um meteorozinho, um asteroidezinho que vem, bate ali, entra e pronto, arrebenta com tudo. E a gente faz isso. E aqui embaixo, ela faz uma nota, Rei Solar, não é? Quer dizer, Jesus não desdenhou as experiências da dor no caminho dos homens. Ele, por que chamou ele de Rei Solar? Porque ele é o sol da nossa vida, ele é o governador do nosso planeta, ele é a luz, né? Ele foi a luz encarnada aqui. Né? Eu mentalizo assim Jesus, né? Essa expressão dele ser a luz. Nós somos espelhos dessa luz que nos ilumina, que é a luz divina que vem de Deus. Mas o nosso espelho, além de ser pequenininho, às vezes é sujo, está cheio de fuligem, não reflete essa luz. E Jesus é aquele espelhão, né? Limpinho, joga toda a luz que recebe do Pai e ele distribui isso para todos nós aqui no planeta. E ele mostra isso aqui, né? E ele vem em que condições? Não naquela que ele era esperado pelo povo hebreu. Vem num carro de ouro, né? Vai triunfar sobre toda a terra, vai subjugar todos aqueles que nos subjugaram. Não foi? Por isso que ele não foi compreendido. Então, aqui, completando o parágrafo, né? Compreendendo, quer dizer, Jesus, compreendendo o sábio, né? Que a escalada do ex-terreno é ingrata, preferiu aparecer na condição de mensageiro do amor, em vez de se apresentar como conquistador glorioso em esse sólio aqui é trono, um sinônimo para trono, sólio, em trono esplêndido. Quer dizer, eu sou o rei, estou sentado aqui, eu dou a ordem, todo mundo cumpre. Ou seja, em vez dele se colocar na condição de rei, né, ele veio, né, na condição de mensageiro do amor para nos ensinar com segurança a ascensão integral. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. Ele não quis dizer que ele era o caminho, né? Tem as interpretações. Se você fizer o que eu fiz, seguir o meu exemplo, você está no caminho certo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. E isso que eu digo, né, é a verdade. Né? É o que vai trazer para você a vida. Que vida é essa? A vida no plano espiritual, que é a vida que a gente almeja. Né? O êxito que persegues não o lograrás para o teu próprio bem. Ou seja, o que ele quer dizer? Espera aí, eu não vou conseguir ter esse êxito para o meu próprio bem, por quê? Porque o êxito que nós queremos vai nos levar à falência, a cair no abismo. Então, ele diz o seguinte: esse que a gente vive perseguindo aqui na Terra, o ter, não vai nos levar ao nosso próprio bem. Pois assim quiseste antes do mergulho na terceira da reencarnação, por identificares no íntimo que esse mesmo triunfo, cuja conquista hoje te atormenta, que você está correndo atrás, foi, no passado, o motivo do teu fracasso anterior e cujas mágoas a gente ainda sente. Ou seja, muitas vezes, nesta encarnação, a gente está correndo atrás de algo que está no nosso íntimo e que a gente foi lá atrás, a gente quer repetir. Mas, no nosso planejamento reencarnatório, a gente pediu: olha, se eu pedir, diz não, não deixa não, não deixa, porque eu vou pedir porque eu ainda estou nessa de querer outra vez. Não é? Não foi Emmanuel que disse para Chico, olha, se alguém disser diferente do que eu estou falando e disser que sou eu, você fica com Kardec e me ignora. Ou seja, ele sabia que alguém poderia até se passar por ele, então me ignora. Então, a mesma coisa, se alguém chega e buzina no seu ouvido determinadas coisas
que você, já através desses estudos todos, você reconhece que aquilo não é uma coisa boa. Se você seguir esse caminho, você vai quebrar a cara. Por que aceitar essa sugestão? Não é? Então, bendize, portanto, ceareiro da luz. Ou seja, nós que somos trabalhadores que já labutamos no caminho do evangelho que Jesus nos deixou. A tua cota de dor no oceano de tantas dores. Ou seja, bendize a tua cota de dor nesse oceano que existe muito mais do que as tuas e renova-te para o êxito real e intransferível. A vitória sobre as tuas próprias paixões. Se a gente chegar aqui e reconhecer quais são as nossas paixões e desencarnarmos, já temos superado essas paixões, a gente conseguiu a vitória. Ele fala aqui da influência dos espíritos, é claro, lá no livro dos espíritos, quando fala das influências, porque aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sente, mesmo de forma errada, né, vai ser reforçado por essa influência desses espíritos, quer seja para o bem, quer seja para o mal, dependendo quais são as nossas ambições, as nossas aspirações. E eu tinha aqui umas anotaçõezinhas aqui, né? E lá no Evangelho diz que a felicidade não é neste mundo. Lembra daquela passagem evangélica que um senhor, né, teve uma super safra, aí ele disse: o que eu vou fazer? Ah, vou mandar demolir os meus silos, e armazenar isso, e eu vou poder ficar o resto da vida de bem bom. E o que é dito? Tolo, não sabe que esta noite a sua alma será levada. Ou seja, se ele tivesse uma vez pensado assim, poxa, eu estou tendo uma super safra, eu posso aumentar, né, distribuir alimentos para quem não tem nem como comprar, nem como pagar e tudo mais, era de ser. Talvez ele não tivesse naquela noite entregar a alma dele, né, para desencarnar, né? Esse texto que estou apresentando aqui, vocês estão vendo ainda o texto? Eu estou compartilhando aqui, tá? Deixa eu ver aqui se está saindo para vocês. Ah, tá. Esse texto existe, quem tem computador e gosta, acho que alguns já até conhecem, você coloca lá no Google é, é... Ih, caramba, meu nome. A Bíblia do Caminho, tá? É um resumo, tem lá. Antes tinha um aplicativo, eu baixava, podia ver local. Agora eles fecharam o aplicativo, só dá para ver pela internet. A Bíblia do Caminho tem todas as obras de Kardec, tem todas as obras do Chico e tem todos os evangelhos, inclusive o Velho e o Novo Testamento. E você pode procurar por um tema, amor, ódio, e pode procurar por um tema tipo de Kardec, alguma coisa que ele falou, pode procurar no Livro do Espírito, e ele vai te dizer, ele vai ter um texto, tem estudos temáticos, você pode ver, e ele bota aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. O ser humano ainda não pode gozar de completa felicidade no planeta, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 920. Isso foi tirado lá na Bíblia do Caminho. Mas ele dá a referência de onde saiu. O homem é quase sempre, né, o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se formará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, ou seja, quanto comporte seu merecimento. Também está lá em Livro dos Espíritos, 921. Eu vou mais embaixo, tá? Já nessa vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis. Então, as nossas escolhas erradas, às vezes, nos levam já a prejuízo já nessa encarnação. E aqui embaixo, esse aqui, que eu queria ler, essa aqui de baixo, que está também no Livro dos Espíritos. O homem carnal
mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Né? Então, quer dizer, a gente esquece que é um espírito imortal. Você quer ver um exemplo? Como é que os espíritos falam? O meu espírito, o meu não sei o quê, como se a gente tivesse um espírito, fosse nossa propriedade, quando na verdade nós somos o espírito. Você pode, o certo é você dizer o meu corpo. Aí quando você quiser se referir a você, pessoa, o ser, você pode dizer eu, espírito fulano de tal, nessa encarnação, né? Aí você pode dizer assim, seria você. Mas como a frase ficaria longa, é mais fácil você dizer o meu espírito, né? E isso fica muitas vezes divulgado em palestras. O que a gente tem que fazer é que as pessoas se sintam espíritos momentaneamente presos numa camisa de força. Vocês já viram filmes em que o cara vai sendo levado para o manicômio com aquela camisa apertada, ele enfia no braço, aí aqui tem 2 cintos que amarram lá nas costas, ele não pode se mexer, não pode abrir o braço. Nós estamos numa camisa de força. A gente não tem liberdade nenhuma. O espírito, quando ele está desencarnado, ele tem liberdade infinitamente maior do que a gente tem quando está encarnado. Então, olha só, sua felicidade consiste, ou seja, os encarnados, numa satisfação fugaz, uma coisa assim, sem valor, de todos os seus desejos. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Ah, vou ter que largar aqui casa, carro, marido, esposa, filho, não sei o quê, isso. Aí faz aquela relação e não quer perder isso. Né? O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já criada pelas paixões, vírgula, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. Aquela pessoa que é muito materialista já não conhece certas alegrias, certas uma coisa que está aqui, que faz. A pessoa às vezes não entende, né? Porque fulano agora, o cara agora virou bebê chorão. Eu já escutei isso várias vezes, né? É porque você começa a sentir vibrações que antes você não sentia. Quando encosta perto de você um espírito mais iluminado, ele te passa uma vibração tão boa que você não sabe como responder. E você aí começa, né? Aí começa a escorrer, sei quê, e se você, nessa hora, você procurar sentir o que você está sentindo no coração, você vai ver que é uma sensação que parece até que você está levitando, né? Então, o homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito, ou seja, aqui está vendo? Lhe dá ao espírito, né? Como se fosse outra coisa, né? Lhe dá, ou seja, a si mesmo, né? A calma, a serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Ou seja, quando a gente está já nessa caminhada, nessa consciência de ser um ser transcendental, a gente entende que isso aqui é igual você quando dá uma topada. Você deu uma topada e aí? Daqui a pouco vai passar, está pronto, vamos continuar andando. Né? Aquilo é uma coisa momentânea. Então, quando a gente passa a ter essa visão, né, que no Evangelho fala, né, a visão futura, ou seja, a visão além desta vida, né, porque as pessoas, eu já li num dos textos que dizia que você deveria fazer essa pergunta, bem, se eu fosse desencarnar essa noite ou amanhã, como é que eu me sentiria? Remorso? Dívidas? Como é que eu estaria com as pessoas com quem eu convivo? De vez em quando a gente tem que fazer essa pergunta. E a gente vai descobrir e vai ficar bem preocupado. Não é? Será que alguém tem coisa a reclamar sobre o que eu fiz? Né? Tudo. E a gente vai ver que tem. E às vezes a gente tem uma dificuldade tão grande de tentar consertar isso. Não é? Gente, nosso tempo está acabando, né? Isso que eu trouxe foi o que eu pude
ver sem muita divagação, e basicamente o texto de hoje ele fala das nossas buscas materialistas, né? E a gente se esquece que a gente só está aqui para buscar burilar as nossas mazelas. E como foi dito aqui no texto, às vezes aquilo que eu estou aspirando, aquilo que eu estou querendo para ser o meu êxito terreno, é coisas que eu já tive, eu estou querendo ter outra vez. Mas só que lá atrás, quando eu tive, eu vim a falir. E se eu receber isso de volta, eu vou falir novamente. E cada vez que a gente repete a experiência e não tira o proveito dela, ao repetir pela próxima vez, a coisa vai ficando mais dolorosa, vai ficando mais difícil, porque você cansa. Você cansa. Porque você vai fazer uma prova física, tem que pular 1,5 metro de distância, aí queima a linha, aí o instrutor volta. Aí a primeira vez você foi com vontade, deu tudo, chegou lá, queimou. Aí a segunda você vai, queima novamente, ou até cai um pouco mais para dentro. Nessa segunda corrida, você já não está com mais a mesma energia que você teve na primeira. E cada vez que tu repete, o teu gás está acabando. Vai chegar um momento que tem gente que joga a toalha. Não aguenta. Aí é reprovado na prova, não passa. Então, aí vai ter que começar tudo do zero, né? E é assim que a nossa vida é. E cada vez que a gente reencarna para repetir uma experiência mal sucedida, aquela vida, né, para aquele ser reencarnado, parece ser uma vida dolorosa, a vida nunca me sorriu, a vida sempre foi contra. A gente começa a relacionar tudo que tem de contra, né? Aí a gente, quando é espírita, a gente diz que jogou pedra na cruz. E lá atrás a gente estava lá, né? Não disseram que a gente escolheu Barrabás em vez de escolher Jesus, então não é à toa que a gente está por aqui ainda, né? Como diz Emmanuel, né? Hoje os cristãos modernos não precisam mais ir para o circo e serem comidos pelos leões, nem ficar em cima de uma fogueira sendo torradinho para o pessoal poder ver, né? As provas hoje são o nosso próximo, o nosso vizinho, é a família, é o trabalho. É aí que a gente tem que aprender a trabalhar. E quando a gente reconhece que o nosso próximo são as nossas fontes de inspiração, aí a gente começa a ver de outra maneira. Que Jesus nos abençoe, que esses ensinos que nos são trazidos por esses mensageiros da luz, que vêm em nome do Mestre, trazer para nós esse conhecimento, possam ficar gravados em nossa mente, em nosso coração, e que nos momentos da nossa caminhada terrena, que nós tivermos numa bifurcação, esses ensinamentos nos orientem para que a gente escolha o caminho correto. Muita paz a todos. Graças a Deus. Eu agradeço muito ao nosso irmão Paulo, que nos trouxe essa reflexão tão importante, né? E veio muito de encontro a muito que nós estudamos já, né? E esses temas realmente nos levam a pensar, refletir, repetir muitas coisas, porque nós precisamos crescer. E esse texto de Joana é maravilhoso. Então, muito obrigado, meu amigo, por ter nos dado essa oportunidade de compartilhar conosco as suas reflexões, o fruto do seu trabalho, da sua pesquisa, tá? Leve tem mais uma coisa, né, Rose? Oi. Muitas vezes as pessoas ficam atrás desses sonhos, ficam decepcionadas, e vão partir para aquilo que acham, como são muito materialistas, vou ter uma solução rápida. Essa vida está uma droga, então eu vou tirar a minha vida, E aí, pelo menos, termina com os meus problemas, com as minhas faltas, aí é um grande Exatamente, erro, né? Do lado de lá, a coisa é bem pior. Toma aquela eu cansei, vamos acabar agora, recomeça depois. Mas não tem ideia de quanta tristeza e dor a pessoa está angariando para o futuro, né? Então, leva meu abraço à nossa amiga Sandra, Juliana, acho que estão com saudade delas, hein? Precisam aparecer.
Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra da noite de hoje. Mais uma vez, como eu disse, agradecendo ao Paulo, que nos trouxe essas reflexões tão importantes. Então, nós vamos encerrar o estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor. Obrigado, Rose. Só temos que agradecer, né? Poder estarmos aqui, aprender um pouco mais, trocar as nossas energias. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, por que não? E a todos os amigos espirituais que estão conosco. Obrigada, Jesus. Fortaleça a nossa vontade, para que nós possamos ter êxito, mas para as coisas do Espírito, e que nós possamos encontrar essa felicidade. Obrigado, Senhor. Envolva todos nós, os nossos lares, aqueles que passam pelo nosso pensamento agora, e que todos possam estar em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Quarta-feira estaremos de volta com o estudo do Evangelho, as obras de Emmanuel, e assim vamos pela semana. Olha, uma boa noite a todos, de muita paz, de muita luz, que Jesus continue a nos abençoar. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Jorge, Até amanhã. Obrigado, Paulo. Tchau. Carmen Medeiros, Paulo, Denise, Aninha, um abraço a todos, Cineia, Carmen Dolores, fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, minha gente, muito obrigada pela participação.